Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, para nossa segunda edição aqui do Plantão Glorioso, aquela edição de sexta-feira, com um resumo das notícias do dia, as coisas mais importantes que aconteceram com o nosso Glorioso, falar também dos preparativos da partida de amanhã, Botafogo e Bragantino, lá no Nabi Abichedid, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo importantíssimo, né? O jogo que o Botafogo pode ali criar aquela distância maior para os seus perseguidores, né? Tanto Fortaleza quanto Palmeiras que se enfrentam nessa rodada. E aí a gente vai falar sobre os preparativos dessa partida, também falar sobre a repercussão dessa entrevista do Arthur Jorge, hoje na Botafogo TV, que ele botou alguns pontos interessantes, que o Guilherme já trouxe na primeira edição, mas teve um que me chamou muita atenção, referente a um jogador que a torcida cobra bastante, inclusive, a sua presença mais em campo ali, que é o Alan. E as falas do Arthur Jorge a respeito do Alan me chamaram muita atenção, vou falar aqui com vocês. Falar também sobre o posicionamento do Botafogo referente àquela covardia que a Guarda Municipal praticou em cima dos torcedores do Botafogo ali na saída do jogo da última quarta-feira contra o Peñarol. Uma vergonha absurda. O prefeito Eduardo Paes se posicionou, a gente vai acompanhar aqui como é que foi esse posicionamento e o posicionamento do Botafogo também. A gente vai falar sobre tudo isso, esse resumão depois da vinheta. Segura aí. Antes de mais nada, sempre agradecendo aqui a vocês. Somos mais de 114 mil inscritos aqui no GG aí, ó, batendo quase a marca dos 115 mil. E a gente tem a nossa meta, né? Esse ano a gente quer fechar com 130 mil inscritos aqui no GG. Então, acho que vocês conseguem ajudar a gente aqui nos nossos conteúdos, se inscrevendo no canal, caso você ainda não seja inscrito, e também deixando aquele like, que isso ajuda os vídeos a chegarem a mais botafoguenses no Brasil e no mundo. Também segue a gente nas outras redes sociais, beleza? Vamos lá, eu queria começar falando aqui sobre um outro assunto, que é a respeito do Alexander Barbosa. A galera deve ter sido pega de surpresa, né? Sobre a possibilidade do Alexander Barbosa se naturalizar uruguaio. Mas ele não é argentino, sim. Mas rolou aí essa conversa do Alexander Barbosa, por quê? O pai dele é uruguaio, né? Inclusive torcedor do Peñarol. Depois da partida contra o Peñarol rolou uma repercussão danada dele ali, emocionado, ouvindo o áudio do pai dele ali na zona mista, né? O pessoal deve ter acompanhado, a gente falou aqui no canal Gigante Glorioso também. Depois disso, alguns portais uruguaios questionaram o Alexander Barbosa assim, ó, Picasso, se tivesse a oportunidade de se naturalizar uruguaio, você gostaria de servir a seleção uruguaia? Ele falou, ó, se não tiver chance nenhuma com a seleção da Argentina, eu queria muito servir uma seleção. E aí, cara, a galera começou a se animar realmente nessa possibilidade do Alexander Barbosa entrar aí pro time de selecionáveis do Botafogo. E mais um a ser um selecionável nesse time do Botafogo que vem conquistando espaço em todos os lugares, né? E, enfim, é um time que acolheu jogadores do mundo inteiro, a gente tem esse risco, né? Jogadores de altíssimo nível. No caso do Barbosa aí, mais um que chama atenção, só que ao invés de ser a seleção argentina, no caso, possibilidade de ser na seleção uruguaia. O que você acha aí dessa ideia do Barbosa? Acha que ele vai aceitar que o Barbosa vai se abrir essa oportunidade de servir a seleção uruguaia, que não é o seu país de nascença, né? Ele nasceu na Argentina, mas o seu pai é uruguaio, então ele poderia se naturalizar ali como uruguaio, né? Enfim, vamos ver o que vai se desenrolar nesse caso do Barbosa, mas achei curioso para trazer aqui pra gente. Vamos lá, a respeito da questão do Arthur Jorge, cara. Hoje teve uma entrevista muito interessante na Botafogo TV, inclusive Botafogo TV tem trazido cada vez mais conteúdos bacanas aqui pra gente poder acompanhar o dia a dia do Botafogo, acompanhar um pouco mais de perto como é que é o andamento do elenco, como é a postura dos jogadores. Essas entrevistas nos aproximam daquilo que pensa, principalmente aí no caso de hoje, o técnico Arthur Jorge. E uma das falas, né, a gente trouxe um pouquinho um resumo hoje sobre a mentalidade vencedora, colocamos no nosso Instagram, colocamos aqui também na primeira edição do canal Gigante Glorioso, mas algo me chamou a atenção em relação a ele falar do Alan. É um cara que chegou com uma bagagem muito pesada, inclusive, muito interessante, porque por onde passou ali realmente teve seus méritos, né? Chegou à seleção brasileira, a baita passagem pela Lazio, pelo Everton, depois foi para o mundo árabe e vem para o Botafogo com um peso até de voltar à seleção brasileira, né, também. Só que realmente encontrou meio campo onde as coisas já estavam bem encaixadas ali com Marlon Freitas e Gregory e, enfim, é um cara que é importante para a equipe. E o Arthur Jorge lembra do Alan, enaltece o Alan nessa partida contra o Peñarol, que o Alan nem entrou em campo. E ele diz o seguinte aqui, ó, que ele vai dar um exemplo de importância de alguns jogadores que ele gosta de falar, né? Ele cita aqui que ele gosta de falar dos que jogam e dos que não jogam também, porque tá todo mundo ali com o mesmo objetivo. E ele fala aqui, eu vou dar o exemplo que é importante, falo dos que jogam e dos que não jogam.
Vejam as imagens de celebração do primeiro e do segundo gol, não só a forma quando todos se reúnem em volta do marcador, e vejam o gesto do Alan, que não jogou para a equipe continuar. Aquele gesto de estar à procura demais, né? Ele botou aqui, reparem nesse detalhe. Faço homenagem ao Alan, que é merecida também, a contribuição importante que ele deu e puxou a equipe para frente. A mentalidade de equipe não é só do treinador ou dos jogadores que jogam mais tempo, é de todo o grupo de trabalho. Alan demonstra isso. Para a equipe querer mais, fazer mais e buscar mais, valorizou aqui o Arthur Jorge. Eu achei isso sensacional porque isso mostra uma coesão, isso mostra uma coerência do discurso do Arthur Jorge, com a prática também, e essa questão de você valorizar todos os jogadores do seu elenco. Não só os titulares, não só aqueles que vão entrando, não só aqueles que têm mais minutagens, mas você entender a importância de cada um, não só dentro, mas como fora de campo também. O Alan não entrou, mas o Arthur Jorge enxergou isso, de tipo assim, cara, é um cara que botou o time pra frente, não se acomodar. Isso casa, inclusive, com a própria fala do Arthur Jorge, nessa mesma entrevista, depois vocês podem conferir na Botafogo TV, quem não assistiu, porque ele fala sobre isso, né, dessa mentalidade vencedora. O Botafogo, ele quer que o Botafogo se acostume a ganhar e que não se acomode com vitória. Esse tipo de posicionamento, esse tipo de situação que aconteceu com o Alan, é o que o Arthur Jorge quer aplicar para todo o elenco do Botafogo, e é isso que vai trazer a gente resultados, e a gente espera, claro, que os resultados já venham nessa temporada, como o próprio Arthur Jorge colocou muito bem nessa entrevista. Então, quis trazer esse exemplo aqui do Alan, porque é um exemplo de um jogador que a gente muitas vezes cobra, né? Tipo, podia ter mais o Alan, minutagem do Alan em campo, mas aí a gente enxerga de uma outra maneira, como é a visão do treinador também, que não enxerga o cara só como alguém que vai servir para ele dentro de campo, mas também fora de campo, passando o tipo de lição que ele quer que passe para o restante do elenco e o tipo de posicionamento mediante os seus colegas. E aí só não confunda, né? Eu não tô falando que o Alan chegou no Botafogo para ser coach de jogador. O Alan chega com pompa, chega com qualidade e todas as possibilidades do mundo para jogar bola. Assim como já demonstrou em alguns minutos que esteve em campo, lembro bem aqui de primeira já, o lançamento para o último gol contra o Flamengo, né, para o Matheus Martins, de inteligência, recebeu a bola, fez um lançamento, alcançou o Matheus Martins, que resultou o último gol da goleada em cima do Flamengo no último clássico. Então assim, né, não é isso, né? Tô satisfeito que o Alan veio aqui para ficar elogiando o jogador. Não é esse o ponto que eu quis chegar. O que eu quis dizer é que o Arthur Jorge consegue enxergar que tem um elenco na mão, além da qualidade técnica, ser um cara que consegue ter jogadores que passam a mensagem que ele precisa passar pro restante do elenco. E aí eu queria falar agora de um outro assunto muito importante que, triste, porém importante, a gente precisa falar aqui, né? Porque foi a covardia da Guarda Municipal em cima dos torcedores do Botafogo na última quarta-feira. As imagens que... acho que não posso nem colocar aqui pelo nível das imagens. Nível de agressão. O torcedor do Botafogo é agredido sem fazer absolutamente nada nas imagens que mostram. A Guarda Municipal se posicionou e, claro, foi cobrada, que todo mundo cobrou. O Botafogo se posicionou. O Botafogo soltou uma nota cobrando explicações, né? Botou aqui que tenho certeza que a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Guarda Municipal não compactuam com tal tipo de conduta e com isso exigimos que os agentes envolvidos sejam punidos com o rigor da lei e afastados permanentemente de todos os eventos esportivos que envolvem o Glorioso. Isso é o mínimo que o Botafogo precisava fazer. É realmente cobrar as autoridades, porque esse tipo de agente que toma uma atitude daquela vista nas câmeras é absurdo. Não tem outra palavra. Aquilo ali é uma covardia. E aí até depois o prefeito Eduardo Paes, ele vai dar uma declaração aqui. Vou botar aqui pra gente acompanhar. Bom, fala aí, gente. Boa tarde. Hoje é sexta-feira. Queria aqui dar uma satisfação. Eu aguardei o dia inteiro para que a gente tivesse uma apuração mais detalhada da Guarda Municipal. É óbvio que o exercício da autoridade em determinadas situações pode levar a conflitos, né? Mas eu aguardei um posicionamento da Secretaria de Ordem Pública, daquilo que a Guarda Municipal pudesse apurar, os agentes envolvidos nesse conflito com a torcida do Botafogo, especialmente aqueles que cometeram aquelas agressões totalmente desproporcionais, já foram afastados das suas funções, vão ser apurados e, se comprovando aquilo que parece muito óbvio nos vídeos, serão desligados das suas funções. Tenho certeza que essas coisas não passam impunes aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro, mas nós temos que respeitar o devido processo legal. Eu quero aqui me desculpar com os torcedores do Botafogo, que no momento de celebração acabaram passando por essas situações de constrangimento. A satisfação dada pelo prefeito é só uma correção aí, prefeito, porque não foi nenhum conflito que rolou ali. Ali, pelas imagens que a gente tem, não foram imagens de conflito, foram imagens de covardia, né? Só essa pequena correção aí, mas que se aplique aí realmente as devidas punições aos agentes que agiram dessa forma
inadmissível para cima de torcedores do Botafogo. Enquanto isso, a gente deixa aqui nossa solidariedade ao torcedor do Botafogo que foi internado, tá? Internado por conta dessa agressão. O Jorge Soares, de 46 anos, foi atingido com o bastão desse guarda municipal, foi socorrido por outros torcedores, está hospitalizado desde a madrugada dessa quinta-feira agora, está lá no Hospital Salgado Filho. Então a gente deixa forças aqui para que ele se recupere o quanto antes. E realmente, mais um episódio lamentável, e que a segurança pública do Rio de Janeiro tome providências para que esse tipo de coisa não ocorra, principalmente em eventos esportivos, onde a gente vai com a nossa família, onde a gente vai com os amigos. Esse tipo de truculência não pode ser admitido, beleza? Ótima sexta-feira a todos vocês, um forte abraço. Amanhã estamos de volta aqui no canal Gigante Glorioso. Saudações alvinegras, fui, valeu!